Que bom estarmos juntos aqui para a glória de Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Antes da mensagem, peço que possamos pedir a Deus para que Ele possa falar conosco. A gente sabe que a gente precisa da voz de Deus, precisamos do falar de Deus. Mas muitas vezes nós apenas escutamos, mas não ouvimos com ouvidos de ouvir, aquele ouvido atento e que capta o que Deus quer transmitir. Então coloque a sua mão no seu peito e ore para que o Senhor mesmo possa falar ao seu coração. E eu confirmei agora, Deus disse que não vai falar com ninguém por telemóvel, pode colocar no modo voo, está confirmado, não é esse o meio que Ele vai usar hoje. Então pode colocar no modo voo, desligar. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesta casa. Obrigado por aqueles que estão conosco através da transmissão online. Senhor, juntos somos uma igreja forte, fortalecida no poder do Teu Espírito Santo. Fala ao coração de cada um de nós pela mensagem, Deus, revelada da Tua palavra, das Escrituras Sagradas, pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Queridos irmãos, quando Deus chega num homem, como no caso aqui Deus chegou em Abraão, e disse para ele sair das coisas que eram mais importantes para ele. Irmãos, a casa do nosso pai é tão importante. Todos nós nos sentimos seguros e confortáveis na casa da família, do pai, da mãe, cada um tem a sua história. Irmãos, é interessante que a gente se sente seguro, nós nos sentimos seguros na casa dos nossos pais. Isso não tem a ver com as condições financeiras deles. Por exemplo, pode ser que, imagine, os seus pais sejam pessoas sem recursos financeiros. E talvez você tenha até mais recursos do que ele. Mas já viu o senso de segurança em estar na casa do pai e da mãe? Quem sente isso quando vai na casa do pai e da mãe? A gente sente assim, parece que eu estou seguro, eu estou protegido. E a terra onde nós nascemos e crescemos, a gente também se sente seguro. A gente se sente muito mais seguro do que numa terra que não é a nossa terra, por nascimento. E Deus pede a Abraão para ele sair das coisas que traziam mais conforto, mais segurança, mais proteção. Deus disse: sai da tua terra. Terra é o lugar, irmãos, que a gente sente assim: poxa, esse lugar é meu. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Naquela época não havia GPS, naquela época não havia mapas como temos hoje. E não só isso, Deus disse: eu não vou te mostrar a terra agora, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus então desafiou Abraão a obedecê-lo e confiar que Deus mostraria dia a dia o caminho. Por exemplo, é diferente se Deus tivesse dito assim, é como se Deus dissesse a nós hoje: olha, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para a Austrália. Pelo menos você sabe onde é. É longe, é difícil chegar, mas você sabe onde é. Mas Abraão, irmãos, teve que sair na fé e ele teve que confiar a cada dia que Deus daria a direção em cada dia, Deus mostraria o sentido da viagem a cada dia. Irmãos, o que Deus exigiu de Abraão foi algo tremendo. E para complicar ainda, eu vou dizer para vocês. Sabe aquela história de Canaã, terra prometida? Muitas vezes nós não entendemos a coisa cronologicamente. Então, por exemplo, quando a gente fala: irmãos, Deus quer dar a sua Canaã. Irmãos, Deus quer dar a sua terra prometida. A gente já conecta Canaã com terra boa, com terra abençoada, com terra próspera. Mas quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei, Deus estava se referindo a Canaã. Mas naquela época Canaã não era a Canaã ainda que Deus tinha para Abraão. Por quê? Vou mostrar para vocês. Abraão, ele vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era ali naquela região ali da Mesopotâmia. E quem se lembra que estudou na história ou geografia na escola,
Lembra que o pessoal ensinava? Mesopotâmia, região entre rios. Aquela região entre rios, aqueles lugares ali, tem ali o crescente fértil. E na época de Abraão, era o lugar mais próspero da terra habitada. O lugar mais próspero era onde Abraão vivia. Só para vocês terem ideia, Abraão vivia próximo daquilo que era conhecido como Babilônia, que era o lugar mais próspero e desenvolvido. Interessante, então, que Abraão vivia em Ur dos Caldeus, numa terra próspera, e Deus disse assim, vai para uma terra que te mostrarei, só que por essa questão, por essa análise errônea geograficamente, cronologicamente falando, algumas pessoas pensam que Deus estava tirando Abraão de um lugar que era ruim, que era um lugar que era difícil, e estava dando uma promessa para ele. É como se alguém estivesse dizendo assim, olha, Deus está a dizer para alguém que mora num país muito pobre, Deus está dizendo o seguinte, sai da tua terra e vai para a Flórida, nos Estados Unidos. Irmãos, não foi isso que Deus fez. Quando Deus chamou Abraão, foi ao contrário. É como se ele vivesse nos Estados Unidos, em Boston, e Deus tivesse dito assim, vai para um lugar, irmãos, um lugar muito inferior. Aí você fala assim, pastor, mas e aquela história que os espias vão à terra de Canaã e voltam com aquele fruto e tal? Irmão, sabe quantos anos depois que eles voltam com os frutos? Entre Deus falar para Abraão, sai de Ur dos Caldeus, e aqueles espias voltarem com os frutos, sabe quantos anos? 500. Só 500 anos. Porque depois de Abraão teve Isaac, teve Jacó, depois o povo foi para o Egito, ficaram no Egito 430 anos. Nós estamos a falar de uma distância de 500 anos. Quando Abraão percorreu a terra de Canaã, a terra era perigosa, era terrível, não tinha nada. É interessante que Deus disse, percorre a terra, você é um pioneiro, essa terra vai ser sua. O que Deus estava fazendo com Abraão era o seguinte, você pisa na terra, você toma posse espiritualmente falando, depois o povo vai ficar um tempo no Egito, e quando voltar, o povo tem autoridade, porque você pisou na terra antes. É interessante que Deus fala para Abraão, sai. Olha o verbo que Deus usa para Abraão, diga isso aí comigo, o verbo sair. Pode falar mais alto, por favor, o verbo sair. O verbo sair. Esse verbo sair, quando Deus fala para uma pessoa, sai, irmão, sair implica em você ter coragem de sair do seu lugar de proteção, de conforto e que deixa você acomodado. O ser humano detesta mudança. Inclusive, no meio empresarial, existem vários cursos, seminários e palestras sobre como implementar mudanças nas empresas. Porque todo funcionário, toda gente detesta, é uma rejeição à mudança. Por quê? Imagina só, você que trabalha em alguma empresa, se o gerente da empresa chegar e falar assim, nós vamos mudar os horários dos turnos, o que você faz? Vai bagunçar minha vida toda. Nós vamos mudar isso na sessão tal, no departamento todo. Nós vamos mudar os procedimentos. Irmãos, nós não gostamos de mudança. O ser humano gosta de encontrar um lugar de conforto, um lugar de estabilidade e manter a rotina. Isso é próprio do ser humano. Mas quando Deus então diz a Abraão, sai, o verbo sair, sai da tua terra, sai do lugar da sua proteção, da sua segurança, do seu conforto e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo o seguinte, eu tenho um futuro maravilhoso, um plano para a sua descendência. E interessante que quando Abraão obedece a Deus, irmãos, e passados muitos anos, passados 25 anos, nasce o seu filho Isaac. Quando ele está com 100 anos, nasce o filho Isaac. Abraão nunca teria tido Isaac se ele tivesse ficado em Ur dos Caldeus. Porque é o seguinte, o filho foi dado ao propósito. Há coisas que você nunca terá. Há bênçãos que você nunca receberá da parte de Deus se você não entrar no propósito, se você não obedecer o Senhor. Entende? Isaac só faria sentido se Abraão fosse cumprir e viver o propósito de ser pai de multidões. E de gerar uma nação para Deus. Então, irmãos, é muito difícil a gente sair do lugar que é confortável. É muito difícil a gente assumir responsabilidades, é muito difícil a gente entrar em coisas novas, é muito difícil uma pessoa se tornar empreendedora, porque tudo isso envolve a pessoa deixar aquele lugar que ela controla, aquele lugar que ela flui, aquele lugar que ela domina, para andar por territórios desconhecidos. Irmãos, nós seres humanos, nós não estamos muito interessados em andar por territórios desconhecidos. Interessante que eu já até falei aqui numa pregação
como o nosso cérebro ele está programado para facilitar as tarefas e fazermos tudo no modo automático para economizar energia. Por exemplo, quem aqui conduz carro com câmbio? Muitos carros são automáticos, mas aqueles carros que têm câmbio, né, que aqui em Portugal ainda é a maioria. E é o seguinte, quando você conduz um carro com câmbio, quem conduz aqui sabe, você tem que prestar atenção toda hora. Eu tenho que pôr primeiro agora. Agora é segunda. Você fica o dia inteiro tenso, né? Agora é terceira. É assim? Você nem vê o que você está fazendo. Você fala, quando você sai de casa, chega no trabalho, você chegou, você nem lembra que você mudou as marchas. Sim ou não? Tudo no automático. Tanto é que, como eu já disse aqui também uma vez, a gente sai de casa correndo e depois a gente... Será que eu fechei a porta? De vez em quando eu lembro, eu tenho que lembrar se eu já escovei os dentes, irmãos. Porque é tão automático, eu falo assim, eu já escovei os dentes hoje? É interessante. Imagina, mas há coisas que a gente gosta de fazer sempre iguais. Há pessoas que sempre vão no mesmo restaurante. Irmãos, eu não sou assim. Há restaurantes que eu gosto de repetir, obviamente. Mas há pessoas que sempre vão no mesmo. Aí você fala assim, você não quer conhecer uma comida diferente, irmãos? Restaurante cantonês? Não. Restaurante indiano? Não presta, eu não gosto. Você já foi? Não, mas eu sei que eu não gosto. Restaurante, comida tal. Aí você fala assim, o que você gosta de comer? O que eu gosto de comer é batata e bacalhau. Mas e para variar? Para variar pode pôr uma salada. Aí, se for do outro lado, pessoa oriunda do outro lado do Atlântico, o que você gosta de comer? Arroz, feijão e carne. Mas você não quer variar, não? Pode variar, pode pôr um peixe de vez em quando no lugar daquela. Mas assim, irmãos, há pessoas que até as férias sempre vão nos mesmos lugares. Porque elas querem ter segurança de que vão ter as coisas do jeito que elas querem. Uma vez um irmão aqui na igreja, ele estava a visitar aqui uma conferênça, um irmão visitando a conferência da nossa igreja, ele era de outra igreja. Aí saímos daqui e fomos para um restaurante, um grupo. Irmãos, o irmão ficou triste, doente, acabou o dia para ele. Por quê? Nós fomos no restaurante shopping, irmãos. Restaurante shopping não é restaurante próprio para a gente ser bem servido. Não é, lá não é preparado para isso. E o irmão é aquele irmão tradicional e conservador que gosta de ir sempre no mesmo restaurante, irmãos. O garçom que serve ele já servia ele há 20 anos. Então já sabia o que ele queria, era educado e tal. Eu gosto de restaurante assim também, não gosto. A pessoa ser bem servida, educada e tal. E aquele irmão um dia tem um desafio de ir no restaurante estranho. Aí ele reclamou da comida, reclamou do lugar, da sentar, reclamou de tudo. Por quê? Porque a pessoa ela não está a variar. Nós temos que variar, irmãos. Olha, temos que conhecer lugares novos. Eu gosto tanto de conhecer lugares novos, realidades novas, coisas novas. Mas se eu for no automático, irmãos, eu vou comer sempre a mesma coisa. Eu vou sempre no mesmo restaurante, vou tirar férias no mesmo lugar e tal. Então, quando Deus diz assim, Abraão, sai, o sair implica em a gente romper com cadeias que nos aprisionam. Não, tipo assim, hoje eu vou no café diferente que eu nunca fui. Hoje eu vou experimentar uma comida que eu nunca experimentei. Hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Hoje eu vou mudar. Sabe, irmãos, Abraão teve que ter fé e teve que ter coragem para sair. Mas ele estava a sair porque ele tinha uma palavra de Deus para que ele entrasse no propósito de Deus para a sua vida. E agora, aqui na introdução da mensagem, eu quero que você fixe uma coisa. Nós estamos a falar, volte o tema, por favor. O tema é fidelidade ao propósito. Pode repetir comigo, por favor? 1, 2 aí. Fidelidade ao propósito. No caso de Abraão, o que era o propósito de Deus para ele? Para cada pessoa há um propósito. Nós estamos a estudar o caso de Abraão para depois aplicarmos nas nossas vidas. No caso de Abraão, qual que era o propósito de Deus para a vida dele? Era a terra de Canaã, que passou a ser reconhecida como terra da promessa. Por que terra da promessa? A terra que Deus prometeu dar a Abraão e os seus descendentes. Então, diga assim comigo. Propósito é igual a Canaã. Aqui no caso desta mensagem, usando aqui os patriarcas. Então, Abraão teve um filho, Isaque. Aos 100 anos de idade, o seu filho cresceu, tornou-se adulto, e o filho de Isaque, se Abraão foi morar em Canaã, o filho dele nasceu e cresceu onde? Em Canaã. Mas houve um dia que houve crise em Canaã. Irmãos, estava terrível. O aluguer de T2 estava 1.000 euros, de T3. Canaã estava terrível.
Quando Isaac já estava grandinho. E Isaac pensou assim, a terra está em crise, o que é que eu vou fazer? Vou saltar fora. E foi o que Isaac intencionou fazer. Vamos lá ver, Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Gênesis 26, 1. Olha o que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então ele estava a planear sair de Canaã. O que Deus faz? Aparece para Isaac, próximo versículo. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Qual foi o verbo que Deus usou para Isaac? Qual foi o verbo que Deus usou para Isaac? Fica. Fica na terra. Qual o verbo que Deus usou para Abraão? Sai da terra. Qual o verbo que Deus usou para Isaac? Por quê que Deus usou verbos diferentes? Porque Abraão não estava na terra do propósito. Então Deus disse, sai e vai para a terra do propósito. Isaac já lá estava. Então a palavra de Deus foi, não saia, fica. Aí eu pergunto para vocês, qual é o maior desafio, irmãos, nas nossas vidas? O sair ou o ficar? Depende. Muitas vezes, para mim, o mais difícil é ficar. Só para vocês terem uma ideia. Um dia Deus me disse a minha esposa, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e das músicas sertanejas. Aí, tinha essa parte no versículo. Deus disse, sai. Aí nós saímos e viemos como missionários para Portugal. Irmão, sair é difícil, a gente deixou tudo que a gente tinha. Não era muita coisa, mas era o que a gente tinha. Deixamos e tal, viemos. Irmãos, tivemos crises aqui. E crises daquelas mesmo complicadas. Ao ponto em que uma vez eu e a Kenny oramos sobre a possibilidade de sair daqui. Houve uma época. Mas Deus nos orientou. Como orientou Isaac? Deus disse, fica na terra que eu te disser. Versículo 3. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. E porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras aqui que vocês estão. Interessante que Deus disse para Isaac, fica. Irmãos, muitas vezes, permanecer, perseverar, exige mais do que sair. Porque muitas vezes, quando a gente está aflito, parece que o melhor e o mais fácil é o quê? Eu já vi muitos irmãos, quando estão em crise, com vontade de sair, fazem projetos. Eu acho que Deus está a me chamar para outros lugares, fazer outras coisas. O irmão está debaixo de uma pressão no ministério de louvor. Ele não está conseguindo, imagina, o irmão aqui do louvor não está conseguindo se relacionar com um dos membros do louvor. Isso aqui é em outra igreja, MCI não existe isso, tá bem? Mas imagina que em outra igreja, um irmão do louvor não se dê bem com um. Imagina o irmão fala assim, olha, eu não estou me dando bem com aquele irmão. Mas aí ele pega e vai espiritualizar a coisa. Ele fala, irmãos, eu orei, tirei um jejum. E Deus disse que tem outras coisas para mim. Deus quer que eu saia para outros ministérios, outras coisas. Não é nada, Deus não falou nada. Ele está fugindo. Ele está fugindo da crise. É ou não é? Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente não pode fugir da crise, a gente tem que ficar. Tem irmão que usa Gênesis 12 até para o casamento. Sai da tua terra, sai da tua esposa, sai da tua casa. Está amarrado, Deus nunca vai falar, Deus nunca vai usar o verbo sair do seu casamento, irmãos. Mas olha, a pessoa está mal intencionada, ela vai usar a Bíblia para tudo. Já viu? Quem está mal intencionado usa a Bíblia para tudo. Encontra tudo na Bíblia, não é, pastor Sérgio? Quem está mal intencionado encontra justificação na Bíblia para fazer o que quiser. Agora é o seguinte, irmãos, a pessoa está na empresa, a empresa está difícil. Você tem que saber se é para sair ou não. Ou se é para ficar. Há muitas histórias, biografias que você pode comprar, os livros e ler, as biografias de muitas pessoas proeminentes, que elas vão contar histórias e experiências em que elas foram tentadas a deixar os negócios, deixar aquilo que elas estavam a fazer por causa da dificuldade. Mas por elas terem permanecido, perseverado, elas colheram muitos bens, muitos frutos. Porque eu quero dizer o seguinte, muitas vezes, irmãos, o ingrediente principal para a sua prosperidade é a permanência. É permanecer, é a resiliência em ficar numa situação difícil até que as coisas aconteçam. Sabem, eu já vi empresários que passaram dias difíceis, complicados, mas depois a economia mudou de uma hora para outra. Uau! Mas há pessoas que toda pressãozinha elas fogem.
uma pressão ela foge daqui, outra pressão ela foge dali, e a pessoa vive tipo crente pipoca, né? Está sempre a pular, tá indo para onde que é o melhor. Vamos ver os frutos que Isaac colheu por obedecer a Deus? Gênesis 26, 12. Por ter obedecido a Deus, Gênesis 26, 12, semeou Isaac naquela terra. Semeou aonde, irmãos? Diga assim comigo. Semeou na terra da crise. A coisa mais difícil que tem é você semear na terra da crise. Semear na terra da prosperidade, na terra da abundância, na terra próspera é a melhor coisa. Agora, semear na terra da crise, insistir na terra da crise, perseverar, permanecer na terra da crise é difícil. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano de 2023, recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Nessa versão aqui não tem 2023, mas se você pega para... Sabe, ele acreditou. Ele permaneceu na terra da dificuldade. Sabe, irmão, sabe por que Deus abençoou Isaac? Porque ele permaneceu no propósito. A questão não é se é Canaã, não é se é Portugal, não é se é Europa. A questão é propósito. Então, só para vocês terem ideia, teve a crise aqui, a crise na Europa de 2009, 2010, que abalou bastante Portugal. Alguns irmãos nos procuravam e falavam assim, Deus está me mandando sair daqui. Deus mandou. E muitos desses, nós vimos rapidamente que não foi Deus. Eles não aguentaram a pressão, saíram e ficaram piores. Mas alguns saíram e realmente Deus abriu portas e abençoou. O que eu tenho a dizer com isso? Preste atenção no que eu quero dizer com isso. Em momentos de crise, pode ser que Deus diga sim para você sair. Mas pode dizer para o outro ficar. Porque tem a ver com um propósito. No caso de Abraão, o propósito era Canaã. Mas no caso nosso hoje, não é uma Canaã física. Às vezes Deus usa também uma pressão para tirar você de uma situação. Entende? Então, na época eu lembro muito bem, algumas pessoas foram dirigidas por Deus, saíram e prosperaram. Outras saíram e ficaram piores. A questão é, você não pode seguir a onda, seguir os outros, o caminho dos outros. Eu lembro que muitos irmãos nessa época de 2010 seguiram os outros. O fulano foi e deu certo, o fulano fez e deu certo. O fulano pagou uma, como é que chama? Lá do México para os Estados Unidos, como é que chama? Coiote, como é? Coiote. O irmão pagou um coiote e deu certo. Irmãos, o outro foi, pagou o coiote e o urubu está até hoje lá. Eu estou exagerando aqui no exemplo, irmão. Mas é assim, mas é porque às vezes os irmãos aparecem com umas histórias, umas coisas, eu penso assim, não siga os outros, calma. O que Deus tem para você? Eu falei que algum mistério é coiote, acho que o pessoal não sabe o que é, pastor William. Sabe, alguns já tentaram, né? Olha, no Brasil tem muitos imigrantes. Uns nasceram de cegonha, outros nasceram de coiote. Vamos lá. Vamos mudar o assunto aqui, irmãos. Vamos mudar o assunto. Isaac teve 2 filhos. Na terra da promessa, na terra de Canaã, na terra do propósito, Isaac teve 2 filhos. O primogênito, Esaú, e o outro, Jacó. Quando Rebeca estava grávida, Deus deu uma palavra a Rebeca. Deus disse assim, em teu ventre há 2 nações. O mais velho servirá o mais moço. Rebeca entendeu, o que nascer depois é o que deve herdar a promessa de Abraão. Então nasceu Esaú e nasceu Jacó. Então Rebeca entendeu, é Jacó. Os rapazes, os meninos cresceram, tornaram-se rapazes, e Isaac, já com idade avançada, praticamente cego, ele chamou Esaú e disse assim, Esaú, você é o primogênito, vai, caça um animal, faz o cozinhado para mim, e depois que eu comer, eu vou dar a bênção que Abraão me deu. Isaac falou, a bênção que meu pai me deu, eu vou te dar. Esaú saiu às pressas à caça, e Rebeca, a mãe deles,
entendeu assim, não pode ser Esaú. Deus disse que o mais velho servirá ao mais moço. Então ela chamou Jacó e fez um conluio ali com Jacó de enganar Isaac. Coisa feia, coisa que Deus não aprova, coisa mesmo terrível. Jacó vestiu as roupas de Esaú. Rebeca adiantou-se e fez uma carne lá. Antes de Esaú voltar, Rebeca fez lá o cozinhado. Isaac comeu. Jacó convenceu ele de que era Esaú. Isaac estende as mãos e abençoa Jacó. Essa história parece estranha. Não era da vontade de Deus que fosse Jacó? Mas agora já não é. Não é que não seja a vontade de Deus. A vontade de Deus era essa, mas o meio Deus não aprovou. Eu quero que você entenda o seguinte, tem coisas que são de Deus para si. Mas Deus não vai aprovar a maneira, o caminho que você vai usar para alcançá-las. Aí você diz assim, pastor, mas Deus já adiantou para a Rebeca que Jacó é que deveria herdar a bênção. Ela deveria ter acreditado que o Deus que deu a promessa, ele cumpriria. Porque Davi acreditou. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé e disse, Davi será o rei. E Davi um dia teve a oportunidade de matar Saul. Davi disse assim, Deus, eu não vou matar o rei. Se o Senhor quiser que esse rei saia e eu me sente no trono, se isto é a promessa do Senhor, se é do Senhor, que seja o Senhor a resolver o assunto. Eu não vou sujar as minhas mãos, entendeu? Davi não quis sujar as suas mãos porque ele entendeu. O Deus que é poderoso para prometer é poderoso para realizar. Então Rebeca tinha que ter tido a mesma atitude. Se Deus diz que realmente Jacó é que vai dar a bênção, e no último momento Deus vai mexer com Isaac e ele vai dizer, não é você, Esaú. Mas ela não, ela ensinou o filho dela a quebrar princípios. E naquela época, irmãos, o que Jacó fez, se hoje já seria horrível o filho fazer isso com os pais, seria horrível isso, o filho entrar à frente da herança? Porque eu não sei se vocês têm, deixa eu passar aqui, nem todos têm entendimento, porque quando o pai dava a bênção, a questão não era só a bênção espiritual. O filho primogênito, ele tinha o dobro da herança do outro. Entende? Hoje, se um filho tirasse parte da herança de um irmão, já seria coisa feia. Hoje não seria feia? Irmãos, naquela época seria 10 vezes mais. Sabe por quê? Porque naquela época o respeito que se tinha pelos pais, no Médio Oriente, há quase 4.000 anos atrás, o respeito que se tinha pelos pais, o filho não podia nem levantar a voz, nem questionar o pai. Hoje em dia é o contrário, às vezes os filhos mandam nos pais. Sabe, irmãos, naquela época, Jacó poderia perder até o direito de ser filho, por ele ter ido por aquele caminho errado. Então, quando Esaú soube do acontecimento, Esaú jurou vingança. E Jacó nem teve tempo de preparar a mochila direito e já teve que fugir para uma outra terra. Então, Jacó sai de Canaã às pressas e vai se encontrar com o irmão da sua mãe, um homem que se chamava Labão. E Deus não o livrou. Presta atenção aqui. Deus não livrou Jacó do sofrimento. Porque é o seguinte, quando a gente quebra princípios espirituais, princípios de Deus, ainda que Deus tenha promessas para nós, Deus não vai aliviar as consequências. Porque se nós quebrarmos princípios, são as consequências que vão nos quebrantar. São as consequências que vão abrir os nossos olhos e o nosso aprendizado virá justamente das consequências. Deus deixou Jacó sofrer as consequências. Ele enganou o pai, não foi? Aí Deus falou assim, agora você vai ver o que é um especialista com mestrado e doutoramento em enganar. Deus colocou ele debaixo do tio que era enganador profissional. O tio dele fez ele trabalhar 7 anos de graça, só para deixar ele casar com uma filha. Depois deu outra filha. Depois mais 7 anos, 14 anos, o rapaz trabalhou de graça. Nos dias de hoje, se a gente falar para o irmão trabalhar 7 dias... Irmãos, Jacó aprendeu na própria pele que não se deve enganar ninguém. Ele teve a escola prática. Irmãos, quantas vezes, você consegue imaginar quantas vezes Jacó pediu perdão a Deus e ao pai dele, enquanto ele era enganado? Pai, me perdoa, mano, me perdoa.
Mas houve um dia que ele se voltou para Deus ali e Deus deu prosperidade para Jacó. Jacó ficou debaixo de Labão por volta de 20 anos. 20 anos, irmãos. Só que no 20º ano, ele já estava riquíssimo, porque Deus o abençoou. Mesmo debaixo do tio enganador, Deus o abençoou, fez milagre, ele era riquíssimo. Só que ser rico na época, deixa eu chamar a atenção aqui de vocês. Eu vou dar uma informação muito importante, anota aí. Na época não havia criptomoedas. Nem bolsa de valores e nem banco para ter poupança, investimento. Naquela época não tinha nada. Então, em que consistia a riqueza numa época que não tinha criptomoeda, bolsa de valores e banco, conta bancária? Em que consistia a riqueza? Só imóveis, gado e servos, os escravos. Na época tinha os escravos, os servos. E a Bíblia diz que Jacó era riquíssimo porque tinha o quê? Não fala que ele tinha terra, muitas terras. Fala que, principalmente, tinha gado e servos. Então, quando Jacó já estava próspero com gado e servos, faltava uma coisa para Jacó. O que faltava? O propósito de Deus. É interessante, você pode prosperar à vontade, mas se você prosperar fora da vontade de Deus, você vai ficar insatisfeito. Jacó não estava bem, não estava insatisfeito, porque ele prosperou, mas estava fora da vontade de Deus. Até que chegou um dia que Deus usou o terceiro verbo. Qual foi o primeiro verbo que Deus disse a Abraão? Sai. O verbo que disse a Isaac? Fica. E o verbo que ele disse a Jacó? Gênesis 31:3. E disse o Senhor a Jacó: torna. Parece a mesma palavra que Deus tinha dito a Abraão, não era? Abraão sai da casa de teu pai, sai da tua parentela, não é? O que ele disse a Jacó? Volta para a casa do teu pai. Então aqui, o problema não é a casa do teu pai, a tua terra ou a tua parentela. A questão que está em questão aqui é o propósito. Entende? Volta para a terra do teu pai, para a tua parentela, para a terra onde nasceste. Volta. Sabe, irmãos, agora eu faço a pergunta: qual é o mais difícil? Sair, ficar ou voltar? Qual é o mais difícil? Para sair, exige muita coragem e fé. Para ficar, tem que ter muita resiliência, persistência e perseverança. E para voltar, tem que ter humildade, quebrantamento e disposição para perder. Porque para Jacó voltar, ele perderia parte da sua riqueza. Por quê, pastor? Porque não tinha como ele vender tudo, colocar numa conta do banco e fazer o câmbio em Canaã. A riqueza dele consistia em quê? Em gado e servos. O que ele tinha que fazer? Uma viagem longínqua, carregando o quê? Servos e gado. Fora do pasto, por deserto, ele perderia gado na viagem. Perderia, talvez até servo na viagem. Para piorar, ele tinha que apaziguar a ira do irmão. Outra coisa aqui, interessante. Informação interessante. Naquela época, você conseguiria acalmar uma pessoa com dinheiro. Naquela época. O irmão dele queria matá-lo. E o irmão dele estava lá assim: eu quero matar. Aí alguém disse: olha, havia uma caravana da terra do Labão. Aí ele falou: meu irmão está nessa caravana, eu vou matá-lo. Só que Jacó foi inteligente. Jacó mandou alguns servos com uma parte do seu gado à frente. Aí, então, o gado à frente e ele para trás. Ele não é parvo, né? Ele ficou para trás. Mas, irmãos, olha quanto gado que ele teve que investir para apaziguar o irmão. E o irmão fala assim: de que é esse gado? O que é isso? Aí o servo fala assim: é seu. Meu? O seu irmão mandou te dar de presente o maninho? Meu querido irmão? Onde ele está? Deixa eu dar um abraço. E a Bíblia diz que quando Jacó chegou, irmãos, nos dias de hoje, seria o equivalente a você mandar um MBA para sua esposa, por exemplo. Dia dos namorados, dia do aniversário dela, você vai ter que trabalhar, você vai ter que viajar. Aí ela está uma fera. Aí você se adianta. Antes de dar o aviso que você não vai estar presente, você manda, você só mostra um MBAzinho assim, tá? Eu acho que ainda funciona hoje. Às vezes.
tinha um rapaz que frequentou a igreja, que a esposa dele era filha de uma pessoa muito rica aqui de Portugal. E o homem não era crente, né? E esse pai magoava muito a filha e falava coisas pesadíssimas para ela. E ela ficava magoada com o pai. Só que o pai era tão duro que ele não tinha coragem de chamar a filha e pedir perdão. Ele nunca teve um homem tão orgulhoso, um homem rico, mas orgulhoso, que nunca tinha coragem de pedir perdão para ninguém. E então, de vez em quando, isso na época, né, se fosse hoje, seria o MBA. Na época, ela ia na caixa de correio e tinha um envelope. E ela já estava, há 2 meses sem falar com o pai. Aí tinha um envelope com um cheque chorudo mesmo assim. Aí voltava as pazes. Uma coisa incrível, né? Nem precisava ir na igreja, irmão, ler a Bíblia. Estou brincando. Mas isso era terrível, né? Ou seja, um relacionamento doentio. Sabem, irmãos, Jacó entendeu o seguinte: eu vou perder parte da minha riqueza, eu vou ter que me quebrantar, mas eu não consigo ser próspero fora do propósito de Deus. Aí ele volta para Canaã, mesmo perdendo coisas. Mas voltar é difícil. Até na fé é difícil. Deixa eu dar um recado aqui. Tem muita gente, eu não conheço todos vocês individualmente, mas é assim, se alguém de vocês estiver pensando em sair da fé, deixar Jesus, deixa não. Deixar o propósito de Deus, parece que deixar não é tão difícil, mas voltar é tão difícil, irmãos. Algumas pessoas falam conosco, a gente encontra algumas pessoas, elas falam assim: pastor, eu estou tentando voltar até hoje, eu não tenho forças. Pessoas que deixaram o ministério. Eu vou dar uma pausa no ministério, eu vou deixar isso, estão tentando voltar até hoje e não conseguem. Voltar é muito difícil, irmão. Há uma pessoa aqui da igreja que de vez em quando pede ajuda, fala: gente, eu estou no caminho errado, eu estou sem Deus, eu sei que a igreja é o melhor lugar, o caminho de Deus é a melhor coisa, mas eu não tenho forças para voltar. Então, já que você sabendo disso, que se sair depois é difícil voltar, então fala para a pessoa que está ao seu lado: sai não, irmão. Sai não. Foge de Deus não, foge dos propósitos de Deus não. Sabem, o mais importante de tudo é a gente saber qual é o propósito de Deus. É viver no propósito de Deus. Certa vez Jesus estava no Getsemane. E a Bíblia diz que ele suou tanto, debaixo de tanta pressão e crise, que suou gotas de sangue. E ele disse: Pai, se possível, tira de mim essa pressão, tira de mim essa tarefa, tira de mim essa missão, tira de mim esse cálice, se possível. Essa era a vontade, o quê? Humana de Jesus. Mas ele não parou a oração por aí. Ele disse: Pai, se possível, tira de mim essa pressão, essa missão é muito dolorosa. Mas ele disse: mas não faça esta é minha vontade, mas não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. É assim, todos nós deveríamos, antes de tomar decisões na vida, antes de fazer escolhas, nós deveríamos perguntar a Deus: está no teu propósito, Senhor? Deus, mas eu vivo em Ur dos Caldeus, o lugar mais próximo. Mas Deus disse: aqui não é o propósito, sai. Então eu vou sair. Deus, mas eu estou num lugar difícil, crise aqui agora em Canaã, eu quero sair. Não saia, fica. Deus, mas eu estou prosperando, estou tão feliz aqui fora de Canaã. Mas Deus disse: volta. Isto é convergência. Pode falar comigo? Convergência. Não importa o que você fizer, para onde você for. A convergência é o seguinte: Deus vai fazer de tudo para que você volte e você fique e você permaneça no plano dele para a sua vida. Deus tem plano para muitos aqui. Deus tem plano, propósito para todos aqui. Deus tem coisas maravilhosas para fazer, mas você precisa ficar fiel ao propósito. Volta aqui o tema da mensagem. Qual o tema da mensagem? Fidelidade ao propósito. Para terminar, há uma das maneiras que Deus gosta de se identificar no Velho Testamento. Uma das maneiras que Deus mostra a identidade dele. Que Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É como se Deus dissesse assim: eu sou o Deus que manda sair, eu sou o Deus que manda ficar, e eu sou o Deus que manda voltar.
Fica de pé, os irmãos do louvor. Coloque sua mão no seu peito. Você está a viver no propósito de Deus? Você tem sido fiel ao propósito de Deus? Aleluia. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Quando Deus disse para nós sairmos, nós temos que ter fé e coragem. Quando Deus diz para nós ficarmos, nós temos que ter perseverança e resiliência. Quando Deus disse para voltarmos, nós temos que ter disponibilidade para perder, para quebrantamento. Mas voltar é o melhor. Jacó seguiu a promessa dada a Abraão porque ele voltou para Canaã. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós cantamos, tenha o seu tempo pessoal falando com Deus. Coisas que você deixou, caminhos que você abandonou, mas eram caminhos de Deus. Obra de Deus que você se afastou, coisas que você deu um basta, mas Deus tem um propósito. Ouça a voz do Espírito Santo.